Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Fernando Alencar aqui para ler com você mais um capítulo do livro Casamento. Capítulo 9. Gravidez e filhos. Problema, bênção ou solução? Filho é bênção, mas pode se tornar um problema. Depende apenas de como você administra o que foi confiado em sua mão. Filho não é solução. São confiados a pais que desejam assumir esta função. Chegamos até aqui tendo tratado de bastante assuntos desafiadores, então nada melhor do que tratarmos de mais um. Pode ser que você se pergunte neste momento, mas por que tratar deste tema? Meus filhos são as melhores coisas que já me aconteceram. O meu problema não são meus filhos. Por outro lado, pode ser que diga: este capítulo é para mim. Já tentei de tudo e nunca consegui engravidar. Ou ainda, também é possível que argumente: filhos não estão nos nossos planos. Não queremos ter filhos. É pecado não querer filhos? Você consegue perceber como o mesmo assunto pode ser encarado de formas tão antagônicas? Apesar de filhos, segundo as Escrituras Sagradas, serem bênçãos de Deus, eles não são percebidos desta forma em todas as realidades. Há casos em que a motivação da gravidez foi apenas uma tentativa de manutenção de um casamento em crise. Há situações em que a gravidez foi consequência de uma aventura impensada. Há ainda realidades em que o filho foi uma tentativa de prender alguém e, quiçá, cenários em que o filho traz à memória uma experiência de violência contra a mulher. Não podemos esquecer também que, em alguns lares, a gravidez é um sonho impossível. Enfim, o que era para ser uma bênção simplesmente se transforma em problema, frustração, solução, prisão e impedimento, por exemplo. É sobre isso que iremos tratar neste capítulo: a gestação ou a dificuldade em gerar, os filhos ou a ausência dos mesmos, os desejados e os não desejados, os planejados e os não planejados, os bem-sucedidos e os não tão bem-sucedidos. Enfim, abordaremos algumas realidades que envolvem a temática gravidez e filhos e os respectivos impactos no matrimônio, na vida social, nos sonhos pessoais e matrimoniais e até mesmo dos possíveis conflitos diante do desafio de educação, criação. É chegada a hora de conhecer conceitos, princípios e ferramentas que podem mudar a sua realidade, reorganizar o que precisa de organização, corrigir o que precisa ser corrigido e até mesmo melhorar o que já está caminhando bem. A proposta é, à luz da Bíblia e do conhecimento adquirido em anos de ministério, lhe oferecer ferramentas para viver esta experiência de forma extraordinária, seja qual for a sua realidade particular. Acredito que pequenas mudanças são capazes de contribuir para grandes progressos. O princípio estabelecido por Deus, bem como a promessa realizada, não pode ser alterado, mas a rota pode e deve ser recalculada sempre que necessário. Inícios equivocados podem nos apresentar consequências extremamente desafiadoras, mas isso não significa obrigatoriamente um impedimento. Como fazemos em todos os capítulos, tomemos por base alguns exemplos para a composição da nossa discussão. Para cada exemplo utilizado, trataremos de uma questão específica. Ao contrário dos demais capítulos, precisaremos recorrer a vários exemplos para conseguir abordar todas as possibilidades imagináveis. Acredito sinceramente que as ilustrações irão facilitar bastante o entendimento. Vejamos. Exemplo número 1. Mulher. Mãe, preciso que você fique com meu filho hoje. Eu tenho uma festa para ir com uns amigos. Avó. Ficar com ele para você ir a uma festa? Não fico mesmo. A responsabilidade é sua. Mulher. Mas eu não tenho direito de me divertir? Avó. Pensasse isso antes de engravidar. Cadê o pai? Mulher. Mãe, você sabe que foi apenas um caso. Avó. Então cuida você da consequência desse caso. A partir deste primeiro exemplo, quero lhe ajudar a entender que filho é uma responsabilidade. É muito importante começarmos por esta definição. Antes de mais nada, filho é uma responsabilidade de longo prazo e intransferível.
Responsabilidade no sentido de que exige uma postura de seus pais em assumir o compromisso diante da missão que lhes foi confiada. De longo prazo, porque este compromisso precisa ser duradouro, perene, contínuo e constante por muitos anos. Intransferível, porque não pode ser terceirizado, seja com avós, escola, igreja, padrinhos, tios, etc. É possível até o estabelecimento de parcerias, mas jamais a terceirização. Compete à escola, por exemplo, a escolarização, à igreja a educação cristã, mas aos pais, e somente aos pais, instruir segundo os objetivos que tem para os filhos. Provérbios 22, 6. Disciplinar e, se necessário, castigar. Provérbios 23, 13. Amar e fazer deles flechas. Salmos 127, 3. E já que estamos falando de responsabilidade, é importante lembrar: responsabilidade é totalmente diferente de propriedade. Ser responsável por não significa ser dono de. O responsável está focado na missão, enquanto proprietário na obsessão, na pressão e na sucessão. A missão é intransferível, mas o filho é flecha que um dia irá seguir a sua própria direção. Seu filho, a sua responsabilidade, porém, não sua propriedade. Quanto mais cedo você entender isso, melhor. No entanto, talvez você esteja se perguntando: mas a mulher deste exemplo vai se anular para assumir essa responsabilidade? A resposta é não. Caso você tenha observado alguma irregularidade na gravação deste áudio, isso tenha ocorrido porque nos últimos dias aconteceram algumas mudanças no ambiente que comprometeram a qualidade das nossas gravações. Como já dissemos anteriormente, nossas gravações são feitas em casa, sem isolamento acústico e usando apenas um celular. A edição e o tratamento do áudio são feitos em um programa gratuito. Nosso plano é colocarmos isolamento acústico nas paredes, adquirir um microfone mais adequado e um fone de ouvido para melhorar a qualidade da nossa gravação. O problema é que não temos ainda os recursos para fazer isso. Por isso, gostaria de solicitar a sua ajuda. Se você tem sido abençoado por este trabalho, que tal nos ajudar a melhorar a qualidade dele? Cada real que você oferta irá nos ajudar a concretizar o sonho de ver este canal alcançando milhares de pessoas com uma mensagem transformadora para as suas vidas. Dê uma pausa agora e envie sua contribuição através do nosso Pix 859-9959-5787. Esta chave Pix é o meu WhatsApp pessoal. Ao enviar a sua contribuição, confira o nome do titular, Fernandes Alencar. E se puder, envie-me o comprovante de depósito. Desde já oro a Deus pela sua prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Para a perfeita compreensão, faz-se necessário antes apresentar um segundo conceito. Gravidez é uma decisão. Precisamos destacar nossa severa dificuldade em entender gravidez não planejada, não desejada ou acidental, como alguns costumam normalmente se referir às gestações que se iniciam em um período em que o homem ou a mulher afirmam não ser o desejado. Com tanta informação, métodos contraceptivos e até mesmo a possibilidade da abstenção, é no mínimo engraçado dizer e fingir acreditar que aconteceu sem querer. Quem não quer, não realiza o ato sexual, ou, se o realizar, toma as devidas medidas para evitar a gravidez, não é mesmo? Mas o objetivo aqui não é a discussão se há ou não gravidez não planejada, não desejada ou acidental. O que quero lhe mostrar é que, seja qual for o caso, a gravidez continua sendo uma decisão, e uma decisão irrevogável de acordo com as leis humanas na maioria das nações e principalmente diante da lei de Deus. Filho é uma responsabilidade de longo prazo e intransferível. As circunstâncias, os ambientes, as premissas e as motivações nas quais esta decisão foi tomada não mudam o fato de ser uma decisão. Podem apenas denunciar o nível de maturidade dos participantes. Mas eu era muito jovem. Mas ele prometeu casar comigo. Mas eu achei que ele ou ela iria mudar. Mas eu achei que ela estava tomando remédio. Mas eu não imaginei que seriam gêmeos. Mas eu não sabia que viria com problemas de saúde. Mas eu não imaginava que desse tanto trabalho.
Estas são apenas algumas desculpas que normalmente são utilizadas para justificar a postura de algumas pessoas diante da gravidez e, por consequência, dos frutos desta gestação. É importante, de forma repetitiva e enfática, lhe dizer que, por melhores que sejam as desculpas, elas não mudam as realidades. Você resolveu acreditar que o outro iria mudar. Você escolheu deixar por conta da outra parte a utilização dos métodos contraceptivos. Enfim, você escolheu. Agora você precisa mostrar que é maduro o suficiente para administrar as consequências da sua escolha. É hora de entender que, mesmo em meio a escolhas supostamente não muito assertivas, você está sendo convidado ou convidada a exercer o dom que recebeu e precisa administrar com fidelidade a graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Gravidez é dom. É a graça de Deus manifestada na sua vida. Mas, voltando à pergunta inicial, assumir a escolha não é um convite à anulação, é um convite à priorização. Exemplo número 2. Mulher. Você acha que é fácil não poder engravidar? Todas as minhas amigas já são mães. Homem. Então vamos adotar uma criança, amor. Mulher. Eu quero um filho meu e pronto, não vou desistir. A partir deste segundo exemplo, quero lhe mostrar que gravidez é um meio dentre vários de ser mãe. É muito comum vermos casais que, diante da dificuldade ou impossibilidade de engravidar, vivem verdadeiras crises conjugais. Não podemos, diante desta realidade, nos omitir da responsabilidade de tratar deste assunto. Por isso, saiba que a gravidez é um meio, porém não o único, de alcançar a tão esperada maternidade ou paternidade. É muito importante entender este conceito, pois somente pela compreensão do mesmo será possível perceber que existem filhos que concebemos de forma natural, mas existem filhos que concebemos por inseminação ou adoção. A pessoa pode ter a dificuldade ou a impossibilidade da gravidez natural, mas nada impede de engravidar do sonho e mobilizar os esforços necessários para a realização do mesmo, se assim for de interesse de ambas as partes. O que não pode é um impedimento como este inviabilizar o matrimônio como um todo. Com filhos ou sem filhos, como vimos no primeiro capítulo deste livro, o matrimônio continua sendo vitalício. É fundamental que entendamos que entre o alfa e o ômega, o início e o fim, e a promessa e a realização, há um caminho a ser percorrido e alguns testes e provações fazem parte desta viagem. A forma como lidamos com estes testes e provações irá determinar o sucesso ou insucesso no final da jornada. Não podemos deixar um assunto como este impedir a caminhada, e para isso, repito, a gravidez é um dos meios de alcançar a tão esperada maternidade ou paternidade. Sabemos que este entendimento, ou o alcance deste nível de compreensão e maturidade, é uma conquista, e como toda conquista demanda a superação de algumas fases de um jogo que talvez possamos chamar de vida. A grande questão é que não temos como avançar para a próxima fase se não estivermos dispostos a jogar a fase anterior, não é mesmo? A abordagem deste tema é apenas um convite para que você avalie a possibilidade. Como falamos em outro momento, é hora de avaliar se já foram feitas todas as tentativas possíveis e, caso positivo, priorizar o sonho e não o processo. Muitas pessoas têm simplesmente adoecido diante do sentimento de incapacidade ou impotência diante da gestação. A proposta de Deus nunca foi a doença. A proposta é vida e vida em abundância. Como disse Rick Warren, você jamais chegará à maturidade sendo um espectador passivo. Muitas vezes, esta maturidade vem por meio do sofrimento. A sua postura diante das suas dores será determinante. O sonho da maternidade não pode ser impedido pela dor da impossibilidade revelada. É hora de superar. Que tal pensar nisso? Exemplo número 3. Esposo. Eu quero a separação, não suporto mais. Não suporto mais tantas brigas, ciúmes, problemas. Eu quero me separar. Esposa. Eu estou grávida. Esposo. Como assim? Como grávida? Esposa. Grávida, ué. Como uma pessoa fica grávida? Você não sabe? Esposo. Mas como vai ser isso? Há quanto tempo você já sabia disso? Esposa. Não sei.
Quanto tempo não importa, mas acho melhor você não ir embora. Nós vamos ter um filho. Exemplo número 4. Mulher. Você não vai levar ele hoje. Homem. Mas ele é meu filho. Este final de semana é meu. Por que não vou levá-lo? Mulher. Para quê? Para sair com a sua namoradinha? Homem. Mas eu tenho o direito de reconstruir minha vida e meu filho faz parte dela. Mulher. Sua vida é aqui. Você quer seu filho? Assuma a sua família. Como já falamos em outros momentos, todas as vezes que nos propomos a entender por que um casamento ruiu, precisamos mudar a pergunta do famoso por que eles se separaram para o que uniu esse casal no início. Quando sabemos o que uniu um casal, temos a oportunidade de resgatar a motivação dessa união e aproximá-los ou, no mínimo, compreender quão frágil era o que os unia e recomeçar em bases mais sólidas e sustentáveis. Se o que os uniu era a beleza, a intensidade sexual da juventude ou o dinheiro, por exemplo, podemos dizer que estamos diante de alicerces altamente vulneráveis. Logo, precisamos recomeçar pela reconstrução de bases mais sólidas. Mas, se o que os uniu era a admiração, o caráter ou o tratamento zeloso e carinhoso, vamos perceber que precisam apenas identificar onde caíram, arrepender-se, praticar as ações adotadas inicialmente e provavelmente o problema será resolvido. E quando o que os uniu foi um filho? Temos um problema. Filhos crescem, filhos deixam de ser dependentes, e por mais especiais que sejam, não são e nem devem ser bases para a manutenção de casamentos. Isso, além de altamente frágil, atribuiu à criança uma responsabilidade que não deveria competir a ela. É um engano generalizado achar que esta estratégia é a mais adequada. Talvez possamos dizer que seja inclusive uma fuga da responsabilidade de mudança de um indivíduo. Como não quero ou não consigo mudar, vou prender a outra parte neste matrimônio, mesmo que seja por um motivo tão inadequado. As perguntas que não querem calar são: até quando você conseguirá prender essa pessoa? Qual será a qualidade deste relacionamento? Fidelidade, compromisso, respeito, admiração e desejo são mantidos diante desta decisão? Filho não é raiz, e muito menos âncora matrimonial. Em outras palavras, filho não alimenta um casamento e muito menos prende alguém nele. A adoção desta estratégia precisa ser percebida como uma fuga, uma omissão diante da necessidade de mudança, uma irresponsabilidade e principalmente uma covardia com a criança que precisa de um ambiente mais adequado para alcançar seu crescimento em graça, sabedoria e estatura. Conseguiu perceber quão desafiador estes temas, gestação e filhos, têm se tornado no dia a dia de inúmeros lares? Olha que ainda não falamos das recorrentes brigas conjugais diante das diferenças de opiniões em relação à criação dos pequenos, à escola ideal a matricular, à fé a professar e aos inúmeros detalhes extremamente pertinentes ao tema. A proposta a partir deste momento é justamente adentrar em um nível de detalhe, o processo de educação. Quero ajudar a migrar do entendimento do filho e ou da gravidez como problema, solução, crise ou desafio para a percepção como bênção. Vejamos. Primeiro, filho, um indivíduo em formação. A única coisa que a criança já nasce sabendo é chorar. Pais precisam entender que compete a eles o papel de formação. Pais são, ou deveriam ser, antes de mais nada, educadores. Pessoas que estão dispostas a dedicar seu tempo para a educação, preparação, formação e treinamento de seus filhos. Não precisam ser obrigatoriamente dotados de todas as técnicas ou estratégias pedagógicas de um professor por formação, mas precisam, no mínimo, entender que esta atribuição compete a eles e, na maioria das vezes, elas são realizadas mesmo em meio ao silêncio pelos exemplos dados ao longo do caminho. Pais que não dão assistência perdem a preferência e abrem espaço para a concorrência. E você sabe que concorrência é esta? Os youtubers, os influencers, a dark web, os amigos, a rua, as séries de televisão e assim por diante. Pais que negligenciam a responsabilidade de educação expõem seus filhos às mais diversas influências. Afinal, na sua omissão,
os filhos vão buscar a informação que precisam e ficam com o que mais lhes satisfaz. É possível até imaginar Satanás dizendo: "Obrigado pela informação que você não deu ao seu filho." Lembrem-se, filhos, enquanto indivíduos em formação, precisam de pais que os ajudem no desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Precisam de pais para suprir suas necessidades físicas da mesma forma que carecem de pais que os ensinem a lidar com suas emoções e a encontrar o caminho da sua espiritualidade. Precisamos parar tudo imediatamente e responder: quem está fazendo este papel na vida dos seus filhos? Quero aproveitar a oportunidade para lembrar algumas verdades que são fundamentais quando tratamos sobre formação, preparação, criação e educação de filhos. A. Não há sucesso sem relevância, concisão, simplicidade e muita comunicação. Se não trouxermos conteúdo de relevância, se não exercitarmos a habilidade de concisão, brevidade, precisão, assertividade e resumo, se não formos capazes de ser simples ao falar e ensinar, e principalmente se não estabelecermos um alto nível de comunicação, provavelmente não obteremos êxito na missão que nos foi confiada. O mundo líquido, volátil, mutável, ambíguo e complexo, como o mundo pós-moderno costuma chamar, demanda de nós competências que talvez não fossem tão exigidas no passado. Sei quão desafiador isso pode ser para a maioria de nós, mas o fato é que, se não dedicarmos um tempo de qualidade para o desenvolvimento destas competências, vamos simplesmente deixar de ser uma referência para os nossos filhos. Estamos diante de competências que, além de complexas por si só, precisam estar conectadas umas às outras em uma espécie de interdependência. Não dá, por exemplo, para ser relevante sem uma comunicação efetiva. Não dá para ser conciso se não se sabe o que é relevante para aquele que nos ouve. O que eu estou tentando lhe dizer é que a geração Twitter não tem paciência para longos discursos, mas isso não nos impede de dizer o que eles precisam ouvir. Só precisamos ser mais relevantes e concisos. A geração do cancelamento está inserida em um ambiente no qual é muito comum cancelar aquele que não é relevante. E muitas vezes eles ousam fazer isso com os próprios pais. Mas isso não significa que precisamos viver esta realidade em nossos lares. Só é necessário aumentar o nível de comunicação para sermos mais assertivos. Talvez você esteja se perguntando: mas sou eu que preciso me adaptar ao meu filho? Que história é essa dele me cancelar? A proposta nunca foi a adaptação de princípios. A ideia não passa nem perto da conformidade com o sistema em que fomos inseridos. O convite é para a adoção de estratégias e modelos de comunicação que façam dos nossos filhos não apenas flechas, mas flechas na direção correta. B. Criança é igual a esponja, suga tudo. Chegou a hora de chamar ou pedir a sua atenção não apenas para o que você fala, como também para o que faz. É também importante neste momento estar mais atento ao que o seu filho ouve, ao que o seu filho lê, às pessoas que seu filho segue, acompanha ou tem como referência nas mídias sociais. Não há como ser mais claro. Seus filhos sugam tudo e nem sempre possuem os filtros necessários ou a sabedoria que só lhes será concedida com a maturidade. Os filtros são acessórios que precisam ser instalados ao longo do processo de crescimento. Sabemos que em uma geração digital, este acompanhamento é mais complexo, mas precisamos reforçar que não é impossível, e o sucesso está na vigilância proposta na Bíblia. Pais de sucesso são aqueles que mantêm a constante vigilância e oração por seus filhos, mas também entendem que a fé sem obras é morta. Pais precisam ser uma espécie de firewall na mente de seus filhos enquanto eles não apresentam condições para realizar isto sozinhos. Acredite, é mais fácil controlar a entrada do que reclamar da saída. Se não estivermos atentos a que tipo de insumos ou matérias-primas estão sendo absorvidas, não seremos efetivos no processamento e, por consequência, não conseguiremos controlar a saída do produto final. Como assim? Imagine um processo fabril. Entra a matéria-prima e, depois de um processamento qualquer, sai um produto final acabado. Quando não escolhemos a matéria-prima correta, não podemos questionar a qualidade do produto fabricado, não é? Assim também com nossos filhos. Ou entendemos que eles sugam tudo e gerenciamos esse tudo,
ou seremos obrigados a lidar com resultados diferentes do desejado e entender que podemos ter negligenciado de alguma forma. Enfim, tenha atenção ao que está sendo semeado na vida de seus filhos, para depois não se decepcionar com a colheita. Cuidado, pois as suas atitudes podem estar sendo mais danosas do que todas as invasões que você conseguiu evitar. Vigiar o mundo exterior e não cuidar do interior da casa é desperdício de energia e tempo. C. A identidade é o maior tesouro a se alcançar. Ainda inseridos na proposta de falar de filhos como indivíduos em formação, iremos agora tratar de identidade. Temos percebido que muitas crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos têm apresentado severa dificuldade em descobrir sua identidade pessoal, coletiva e em Cristo. Em outras palavras, não sabem quem são individualmente, não reconhecem seu papel no coletivo e, o que é ainda pior, não sabem sua identidade em Jesus. O maior investimento que os pais podem fazer na vida de seus filhos é ajudá-los a encontrar sua verdadeira identidade e acreditar nela. Quanto mais cedo isso for feito, menos espaço será dado para que a sociedade na qual ele está inserido lhe apresente ou lhe imponha uma identidade equivocada. Quando o filho descobre sua identidade pelo meio certo, no tempo certo e através da pessoa certa, corre muito menos risco de ceder às investidas do mundo. O sistema poderá até dizer que não vale a pena esperar o tempo certo para namorar, ter relações sexuais e até mesmo casar. Enfim, vão tentar lhe apresentar inúmeros estilos de vida que julgam valer a pena ser vivido, mas, conhecendo a própria identidade e para que e por quem foram criados, saberão discernir o que lhes cabe ou não cabe. Ainda não estarão totalmente imunes às armadilhas do caminho, terão o discernimento, mas ainda precisarão de ajuda para suportar a pressão extrema. Mais do que ligar o alerta sobre esta problemática, é importante colocar este ponto no topo da sua lista de prioridades. Filhos podem ser jovens, imaturos, novos e pequenos demais para serem apresentados a inúmeros assuntos, mas isso não vale para a identidade. Desde pequenos, precisam saber que se ninguém os ama, Deus e seus pais os amam. Se existem estilos de vida incompatíveis com o que a nossa fé professa, estes estilos de vida, por mais lícitos que sejam, não lhes cabem. Se o mundo os exclui pelo seu comportamento ético e correto, Deus os inclui em suas promessas. Se para ser inserido precisam fazer o errado, com certeza é melhor ser excluído deste ambiente e viver no lugar que lhe oferece vida eterna. Conseguiu perceber? A identidade revelada é a armadura que nossos filhos precisam para sobreviver à guerra que os desafia diariamente na escola, no meio dos supostos amigos, nas festas, etc. Segundo, filhos precisam de pai e mãe. A educação dos filhos é uma das responsabilidades que os cônjuges precisam assumir juntos. É necessário haver uma parceria, uma sociedade, uma união de esforços, uma cooperação e uma responsabilidade compartilhada. Contudo, infelizmente vemos muitos casais discordando em alguns pontos e, na imaturidade diante das discordâncias, travando verdadeiras brigas em torno deste desafio. Como disse Charles Swindoll, um dos sinais indicativos de maturidade é a capacidade de discordar sem se tornar desagradável. Parece-nos ser oportuno pegar este pensamento de Swindoll e afirmar que um dos sinais de maturidade conjugal é a capacidade de discordar sem brigar. Quando as brigas giram em torno da educação de seus filhos, isso é ainda mais prejudicial à saúde familiar. Lembra que filhos sugam tudo? Diante das brigas, eles sugam muito mais do que conseguimos imaginar. Eles, como espectadores diretos, sugam suas fragilidades, suas incoerências e as oportunidades geradas para se favorecerem e inúmeras outras informações totalmente desnecessárias. Pais precisam entender que a discordância faz parte do processo, mas não precisam obrigatoriamente se transformar em batalhas. Pais precisam apenas estar atentos à compatibilidade dos objetivos. As estratégias podem até ser diferentes, mas se os objetivos finais forem coerentes e compatíveis, já temos material suficiente para não brigarmos desnecessariamente. Mas e se eu não concordar com a estratégia? Se eu já sei que não vai dar certo?
Se eu fui criado de outro jeito e quero repetir o mesmo para o meu filho, pois sei que dará certo. Estas provavelmente são algumas perguntas que permearam a sua cabeça neste momento, não é mesmo? A dica que dou é: compatibilizem os objetivos, estabeleçam prazos para monitoramento e reavaliação, e, por fim, não tenham compromisso com o erro. Enfim, estejam abertos a outras estratégias se os objetivos e a licitude estão preservados, mas sempre definam prazos para revisão e, se perceberem que os resultados não são bons, não tenham compromisso com o erro e mudem a estratégia. Mas pode ser tarde. Mas por que perder esse tempo se eu já sei no que vai dar? A resposta é simples. Decisões colegiadas, compartilhadas, que envolvem mais de uma pessoa, normalmente são mais lentas, entretanto tendem a ser mais assertivas. Com o tempo e a prática dessa estratégia, vocês estarão muito mais afinados e, o que é ainda melhor, terão mostrado para seus filhos o que é verdadeiramente submissão bíblica. Efésios 5, 22 e 23. O que é um bom exemplo de mulher sábia. Provérbios 14, 1. Qual o pensamento de Deus quando instituiu uma auxiliadora e por que é melhor serem dois do que um? Eclesiastes 4, 9. E assim por diante. 3. Gravidez. Filho, uma bênção. Agora podemos finalmente afirmar que filho é uma bênção. Você deve estar perguntando, mas por que só agora? Não seria a primeira definição? Optei por deixar para o fim porque essa bênção só será percebida como tal se superarmos todos os entendimentos anteriores. Filho é e sempre será uma bênção, mas para que seja percebido como tal, precisamos interiorizar os conceitos expostos ao longo deste capítulo. Você já percebeu a habilidade que algumas pessoas possuem de transformar bênçãos em problema? Pois bem, este é o equívoco que queremos evitar. Observe que ao longo deste capítulo tentamos ajustar as expectativas, afirmando que filho é uma responsabilidade e a gravidez é uma decisão. Em seguida, reforçamos as demandas que se revelam ao longo do caminho e, para isso, deixamos claro que filho é um indivíduo em formação. Suga tudo. Precisa de ajuda para descobrir sua verdadeira identidade e exige uma parceria efetiva de seus pais em sua criação. Só depois, já na conclusão deste capítulo, vem a afirmação de que gravidez e filho são bênçãos de Deus. Entendemos que com as expectativas desajustadas e o desentendimento acerca das demandas que serão necessárias no caminho, muitos pais transformam a bênção em problema. Com motivações, entendimentos, expectativas, valores e informações errados, nunca será possível viver as bênçãos que nos são confiadas ao longo da jornada. Guarde bem comigo essas 3 definições sobre filhos que acabamos de abordar, pois serão um norte para os seus pensamentos antes e durante a criação de filhos. É uma nova estação que muda completamente a vida do casal. Sim, é cheia de desafios. Porém, se pai e mãe estiverem engajados, certamente alcançarão mais ainda o coração de Deus. É a época em que você provavelmente mais ouvirá a voz dele, ministrando no seu coração e abrindo seus olhos para enxergar como ele. Portanto, passe por cima das dificuldades, encha-se de coragem e aproveite o máximo que puder. Estamos seguindo agora para o último capítulo deste livro, e ele nos trará 2 características que fazem qualquer relacionamento superar dificuldades: parceria e cumplicidade. Nos vemos lá!